Olá! Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 34. Vamos ver se eu leio inteiro, tá? Lucano foi reconduzido à casa na liteira de Turbo e viu-se sorrindo, satisfeito. Cogitava em quantos de seus pobres pacientes estariam à espera de seu tratamento. Ramo trataria bem disso, pois tinha a mais terna das piedades e as mãos muitíssimo hábeis. Era amado, apesar da sua cor, da qual os gregos desconfiavam. Lucano refletia sobre os gregos modernos, que viviam das passadas glórias de seu país, e exaltavam-no, embora não estivessem agora produzindo grandes homens. Por quê? O poeta Ésquilo escrevera, abre aspas, Deus nunca é um anteparo. Não há defesa para aqueles que desprezam o grande altar da justiça de Deus. Fecha aspas. Ficou surpreendido ao perceber o silêncio que reinava em torno de sua casa, quando despediu a liteira. A porta do jardim estava aberta para trás, estalando ao vento áspero e seco, e parecia o eco de certa e incompreensível desolação que viesse da casa. O jardim mostrava-se vazio. Não havia pacientes à espera ali. Uma como que mudez suspendia-se sobre tudo, tal como o faria uma ausência. De súbito, Lucano sentiu que seu coração batia mais depressa e correu para o jardim, chamando pelo nome de Ramo. Então, viu que algum mal havia tombado sobre seu pequeno e bonito jardim. A pequena estátua de Eros, que enfeitava o tanque cheio de lírios, foi derrubada na água e esmagada. Os canteiros foram pisados brutalmente, galhos arrancados das árvores e frutas espalhadas. As moitas de jasmins estavam atiradas ao chão, e agora ele via uma grande mancha negra nas paredes de sua casa, como se um fogo se tivesse elevado ali, logo apagado. Correu para dentro da casa, a cabeça trovejante com um ruído interior. Também ali reinava a destruição. Poucas cadeiras, a mesa, sua cama e a cama de Ramo tinham sido atiradas e despedaçadas. Os quadros que ele próprio pintara e pendurara nas paredes brancas haviam sido arrancados e pisados, as molduras inutilizadas. Suas vasilhas e panelas estavam destruídas. O armário onde guardava a maior parte de seus instrumentos cirúrgicos fora aberto e não havia instrumentos ali. Os frascos, conservados tão cuidadosamente, estavam quebrados. Seus sacos de ervas abertos, as ervas espalhadas. E sobre tudo suspendia-se abandono e desolação. Atônito, Lucano pôs a palma das mãos na cabeça e ali ficou estático. Olhava em volta de si sem acreditar no que via, pestanejando. Por que aquele vandalismo? E onde estava Ramo, seu amigo, seu auxiliar?
Começou a correr pela casa, gritando, as pernas trêmulas. Pensava confusamente que os médicos de Atenas, sempre ciumentos dele e desprezando-o, tivessem feito aquilo. Mas seus pensamentos espalhavam-se num emaranhado desespero. Ramo não estava na casa. Mais uma vez correu para o jardim, depois para os muros tão maltratados. Foi ali, finalmente, caído e sangrando, que encontrou Ramo, inconsciente. Ajoelhou-se ao lado dele, chorando alto, pois viu que Ramo não só fora espancado da maneira mais selvagem, mas algum instrumento agudo chicoteara a parte superior de seu rosto e de seus olhos corria sangue. Estava cego. Aqueles olhos, inconscientes e cegos, voltavam-se para o céu ardente de luz. De início, Lucano pensou que ele estivesse morrendo. Levantou-o contra seu peito e febrilmente examinou-o, tateando-lhe o pulso. Estava muito fraco e irregular, mas o negro ainda tinha vida. Lucano, a cabeça girando como num pesadelo, deitou delicadamente o amigo de novo no chão e correu para dentro de casa em busca de seu estojo médico, com o qual voltou. Deu estimulantes a Remo, mantendo sob seu nariz uma garrafa de cheiro pungente, forçando líquidos entre seus lábios entreabertos. Trabalhava febrilmente, em nada mais pensando senão em salvar seu amigo. Repetia baixinho para si mesmo, uma e muitas vezes: isto é um sonho, isso não aconteceu. Ninguém maltrataria uma alma tão boa. Ninguém faria uma coisa dessas à minha casa. Não ouviu passos que se aproximavam e levou um susto violento quando uma voz rude e assustada falou a seu lado. Senhor, eu fugi quando eles fizeram isto. Tive medo. Estavam tão furiosos. Perdoa-me. Oh, o que fizeram a este pobre homem? Lucano levantou os olhos azuis que estavam selvagens e dilatados. Viu que seu visitante era um pobre camponês, de cuja esposa estava tratando com bons resultados. Citon, disse ele, a voz rouca, que é isso? Quem fez isto? Citon acocorou-se junto dele, as lágrimas correndo pelo rosto queimado de sol. Mas, respondendo, mantinha o olhar assustado por cima do ombro. Senhor, se eles soubessem que eu voltei para te contar, também me matariam. Procuravam-te, teriam te assassinado. Era uma mulher, gata, que disse ter Ramo olhos maus. Há muito tempo ouvira dizer isto na cidade. Ela teve um aborto e seu marido levantou o povo contra ti. Agora Lucano, fel em sua garganta, compreendia. O marido de Gata era um camponês próspero, com muitos e excelentes vinhedos, um homem mau, hipócrita e mentiroso, que se lamentava constantemente, dizendo-se oprimido pelos ricos e poderosos de Atenas, que não lhe pagavam o justo preço pelas suas uvas. Entretanto, era o mais rico de todos os camponeses, em muitas milhas ao redor, e sua avidez fizera-se bastante conhecida. Ele, com a esposa e filhos, vivia em aposentos que porcos teriam desdenhado.
embora suas contas de ouro nos bancos da cidade fossem a inveja dos advogados, dos médicos, dos legisladores e dos escribas. 2 semanas antes, trouxera sua esposa, desleixada, de olhos suínos, para que Lucano a tratasse, declarando-se inteiramente pobre, impossibilitado de pagar qualquer quantia pelo parto de seu 5º filho. Acreditara que, vivendo tão longe dele, o médico nada soubesse da sua fortuna. Mas um paciente sussurrara aos ouvidos de Lucano, e este dissera friamente ao homem que ou ele pagaria uma quantia muito modesta, ou teria de ir a um outro médico da cidade, cuja cobrança pela consulta seria 10 vezes maior. Os dois tinham ido embora, guinchando ameaças e sacudindo os punhos fechados, chamando Lucano de ladrão e opressor. Veio aqui hoje em tua ausência, Senhor, chorava Citon, ainda olhando medrosamente por sobre o ombro. Sabes que ele tem os camponeses à sua mercê, pois que lhe devem muito dinheiro. No ano passado, apenas os vinhedos dele produziram, e os dos outros deram pobre colheita. Aparentemente, estivera vigiando para arranjar uma ocasião em que não estivesses em casa. Veio logo depois que partiste e declarou aos pacientes que estavam à espera que tu usavas a eles todos para experiências maldosas, que eras um feiticeiro, que eras homem muito rico, desejando a morte dos pobres. Pois sabes que os médicos de Atenas têm estado pleiteando o controle dos nascimentos entre os miseráveis. Compreendes quanto são inflamáveis os homens estúpidos e ignorantes da mente, como acreditam depressa no mal e na malícia, embora tu os tenhas ajudado tantas e tantas vezes durante esses anos e os tenha curado. O marido de Gata disse que havia em tua casa ouro de procedência escusa que pertencia ao povo. Citon olhou para Ramo, que estava começando a gemer em agonia. O camponês fungou, limpou o nariz e os olhos com as costas da mão, enquanto Lucano se conservava ajoelhado, estupidificado. Eu estava aqui, Senhor, por causa dos meus furúnculos que estavas fazendo desaparecer. Que podia eu fazer diante daquela turba que gritava, que pedia a tua morte ou o teu banimento? Atacaram Ramo e deixaram-no como morto. Senhor, precisas ir embora daqui imediatamente. Eles voltarão e hão de matar-te. Lucano respirou profundamente. Ajuda-me a levar Ramo para dentro e arranja-lhe a cama. Preciso pensar. Senhor, deves partir imediatamente. Ajuda-me, e enquanto levo o Ramo para casa, corre já, se tens alguma misericórdia e gratidão, até a casa de Turbo, o ceramista, e dize-lhe que Lucano, o médico, suplica-lhe que lhe envie uma liteira para meu amigo e que nos dê abrigo em sua casa. Por trás do remoinho trovejante e da angústia de sua mente, um pensamento frio surgiu. Não tinha amigos entre os miseráveis que socorrera. Não se associara com os homens ricos, educados e inteligentes de Atenas. Turbo era sua única esperança.
Citon hesitava, levantou-se torcendo as mãos, choramingava. Senhor, se eu te ajudar, eles se vingarão em mim. Lucano levantou-se, ficou de pé, mais alto do que o camponês, e seus olhos ardiam de ódio e nojo. E eu te digo, Citon, que se não me ajudares, um mal maior cairá sobre ti. Citon olhou para ele, meio acocorado diante do médico, vendo a luz terrível no rosto do outro, e não duvidou do que Lucano dizia, nem por um só momento. Soluçando, ajudou Lucano a erguer Ramo e a levá-lo para dentro de casa. Depois fugiu. Lucano meteu uma adaga aguda em seu cinturão, apertou os punhos e sentiu-se cheio de ódio. Voltou sua atenção para Ramo, esparramado na cama. O homem moreno gemia, tornava a gemer e agitava-se levemente. Lucano examinou-lhe os olhos e tornou a chorar. A córnea estava dilacerada e sangrando, as pupilas torcidas e apertadas. Ramo ficaria cego da mesma maneira que era mudo. O coração de Lucano torcia-se e latejava, mas suas frias mãos de médico iam tratando dos olhos arruinados, enfaixando-os. De novo administrou estimulantes, embora pensasse, seria melhor que ele morresse do que acordasse para saber que os homens são animais que só merecem a morte. Os homens ricos, poderosos e privilegiados não são maiores em sua maldade do que os oprimidos, escravizados e sem lar. Fui um ingênuo. Sentia-se destituído de tudo, vazio e seco como pó. O ódio era nele como um poço escancarado, esperando para devorar a maldade que era o homem e escondê-lo para sempre. Sentou-se ao lado de Ramo, segurando-lhe a mão fria, as lágrimas rolando-lhe pelas faces. Sara escrevera-lhe alegremente, dizendo-lhe que seu nome era abençoado em todos os portos e que os pobres o adoravam. Lucano riu alto, amargamente. A mão de Ramo foi se aquecendo na sua. Os lábios mudos moveram-se sob as ataduras brancas dos olhos. Lucano curvou-se sobre ele e disse delicadamente: Tu me ouves, querido amigo? A cabeça moveu-se em resposta. Os gemidos roucos continuavam e Lucano reparou pela primeira vez que Ramo, afinal, podia articular alguns sons, embora fossem apenas gemidos. Vamos receber auxílio, Ramo. Fica tranquilo. Seremos levados para um lugar seguro. Procurou seu estojo e dele tirou um frasco com xarope de ópio. Ramo devia dormir. Não devia começar a pensar no que lhe acontecera e nas pessoas que o espancaram. Levou o frasco aos lábios de Ramo e disse: Bebe um gole. Ficou a pensar no porquê de não lhe dizer: Bebe tudo. Mas seu treinamento de médico advertia-o, embora seu espírito se sentisse amargurado para além de qualquer apreciação. A morte seria misericordiosa, mas ele era constrangido a evitá-la. Depois que Ramo bebeu e se tornou sonolento, Lucano ainda ficou sentado, segurando-lhe a mão, e o outro finalmente adormeceu, um leve sorriso de paz em seus lábios grossos. Pareceu a Lucano que demasiado tempo se passara
Teria o acovardado e ingrato Citon tido receio de obedecer-lhe? Não duvido disso, pensou Lucano. São cães, ovelhas e chacais por natureza. Não mais terei piedade deles e lhes voltarei as costas pelo resto de minha vida. Minha vida terminou. O que restar, eu devotarei ao meu pobre e afetuoso amigo, e serei seus olhos e sua voz. Tocou em sua adaga e teve desejo de usá-la, como uma outra adaga fora usada em ramo. O imenso e brilhante silêncio envolveu a casa. Lucano colocou os dedos ternamente sobre os olhos enfaixados e sussurrou: eu te escarneci e te odiei, porque fazias sofrer os homens e não tinhas piedade deles e os deixavas nas trevas. Mas agora sei que és severamente justo e que não merecemos senão o que temos, e ainda menos do que temos. Se tu rejeitaste o homem, é porque ele não merece aceitação. Dá-me alguma sabedoria. Deixa-me raciocinar o porquê de teres criado este mundo, o porquê de seres onisciente e de teres sabido o que o mundo seria e quão detestável seria. Como podes tu, que lançaste as constelações radiosas sobre as trevas, perdoar-me pelas minhas blasfêmias contra ti? Ilumina-me e tem piedade deste querido amigo que tem estado à tua procura e chorado por ti até perder a voz. Tem piedade, piedade. Seus dedos sobre os olhos enfaixados começaram a vibrar misteriosamente. Desejou retirá-los, temeroso de renovar as dores de ramo, mas parecia estar paralisado, e o delicado estremecimento de seus dedos permanecia sobre as faixas. Finalmente, depois de longos momentos, pôde levantar as mãos. Havia nelas uma fraqueza estranha, um entorpecimento que começou a correr pelo seu corpo como se o sangue dele se estivesse esvaindo. Houve súbita movimentação no pátio e no jardim, o pisar de pés decididos. E Lucano saltou e puxou a adaga para fora da bainha. Sentiu o desejo apaixonado de matar, como fome em suas entranhas. A cortina despedaçada viu-se posta de lado, e foi Turbo quem entrou. Turbo, de rosto transtornado e manchado de lágrimas, e atrás dele estavam escravos armados. Ao vê-lo, Lucano começou a soluçar, soluços sem lágrimas. Estendeu os braços e cambaleou em direção do ceramista, e Turbo tomou-o nos braços, apertando-o contra o peito. Não te aflijas, querido senhor, disse o ceramista. Estou aqui para levar-te e também ao teu servo à minha casa, e sinto-me
honrado. Como segurar, não é? Toda essa... Desculpe. Eu tento, viu? Juro que eu tento. Muito obrigada, viu, por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo. Ele está chegando.